De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito das ações do CRAS do Jardim Santa Luísa, aqui na companhia da Adriele Félix. Adriele, obrigado pela participação conosco, bom dia. Bom dia. E também com a Lígia Ferrarese, obrigado pela participação, bom dia. Bom dia, Luciano, obrigado pelo convite. Bom, vamos começar do básico, né? A gente fala muito das ações dos CRAS no município, mas muita gente nem conhece, né, o que seria um CRAS. O CRAS ele é uma unidade pública municipal, né, que faz parte do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e a gente oferta serviço da proteção social básica, né? Então visa atender as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, relacionada à questão socioeconômica, né, discriminações, fragilização de vínculos familiares ou mesmo da comunidade. Então, ele é um centro de referência de assistência social, é isso que a sigla quer dizer. Isso. E é interessante pensar nisso, né? Porque quando se pensa na evolução da própria assistência social no país, se tinha no passado ações muito pontuais e estanques, né? Era aquela questão de socorrer em momentos de dificuldade, mas eram ações que não geravam resultados duradouros. É isso mesmo. Aí, o CRAS hoje, né, tem como trabalho prevenir essas situações, né, de risco, ou quando a família já está numa situação de dificuldade, mas de tentar potencializar, né, as qualidades da família, de tentar fortalecer para que ela possa superar a situação que ela vivencia, ou até mesmo de não deixar levar a casos mais extremos, né? Perfeito. No seu caso, como assistente social, né, já é essa ação direta da assistência. Isso. E no caso da Lígia, né, com as ações da psicologia dentro do espaço. Isso, né, psicologia social, né, e trabalhamos com grupos, né, trabalhando a coletividade, né. E porque se vê muito isso, né, Lígia? Quando a gente se aproxima dessas problemáticas, elas são muito similares, né? Então o trabalho de grupo ele faz a diferença, ele faz o efeito mesmo. É muito importante o trabalho de grupo, porque vai permitir que desenvolva também o pertencimento à comunidade, né, à coletividade, né? Então a gente procura levar o acesso a direitos, né, para informar, né, e conscientizar e estimular também a participação política, né, da população. E na questão da própria troca prática de experiências, né? Pessoas vivenciando mesmas realidades e mesmas situações e que às vezes uma encontra um caminho e partilha isso também ajuda, né? Sim, a prerrogativa do programa de atenção e atendimento às famílias visa a gente trabalhar a coletividade para trabalhar essa troca de vivências, né, para eles se fortalecerem, né, enquanto sujeitos autônomos, né, ter o protagonismo social. Adriele, a gente cita aí, né, o CRAS do Jardim Santa Luísa, para quem não conhece, aí, a tradicional Vila Lopes, né, popularmente conhecida, mas atendendo todo o entorno, todos os bairros lá da região. Sim, são 22 bairros que a gente atende, né, que estão do entorno ali, que vão desde do entorno dali da Auxiliadora, né, até o bairro Antônio Romagnoli, até os bairros novos que estão surgindo por ali, o Garimpo, né, então são todos aqueles bairros do entorno. Perfeito. Então, um volume grande de população, né, e um número também grande de atendidos. Com certeza, com certeza. Temos 3 CRAS, né, no município, e atendendo por volta, mais ou menos, né, por 20 e poucos bairros, cada CRAS. E a gente divide por território, né? Perfeito. Então aqui, além de lá, a gente tem Vila Lídia também e aqui na Vila Cruzeiro. Isso. Completando aí toda essa estrutura. É interessante pensar também, né, esse trabalho pontual que vem sendo realizado já há algum tempo e, de fato, o resultado específico, né, que se tem no caso a caso, né, porque muitas vezes vocês acompanham não apenas um, mas vários integrantes da família, né, nessa rotina, né?
A assistência, ela tem o intuito mesmo de atender a família, né? Então, tem a matricialidade sociofamiliar. Então, a gente atende o indivíduo, mas a intenção é atender a família como um todo, né? Porque o problema, com certeza, não vai estar só no indivíduo. Se não trabalhar todo o seu entorno, até mesmo a sociedade, a família, quando a gente fala também, engloba os amigos, os vizinhos, então, toda a rede, né, que o indivíduo ele está incluso. Que pode servir de apoio, né? Isso, a rede protetiva mesmo, né, e de apoio do indivíduo. E até porque essa construção que a gente diz aí, né, como construção familiar, ela é cada vez mais diferenciada, né? A gente não tem mais um padrão. Na verdade, o país nunca teve muito um padrão, né? Nesse sentido. Mas a gente percebe justamente isso, né? Quanto o trabalho coletivo também, porque muitas vezes a gente percebia também isso, né? Você tem um trabalho estanque, né? Com o jovem, com o adolescente, algumas vezes por semana, e você vê que o resultado não era efetivo e acabava vendo que também tinha que se trabalhar com os outros integrantes da família. Isso, porque não vai resolver você trabalhar o indivíduo e depois ele vai voltar para o contexto dele, onde continua da mesma forma, né? Então, por isso que é importante trabalhar o todo. Dos atendidos, né? Como é que é feita essa triagem? Né? Como é que vocês recebem as pessoas que serão atendidas? É o próprio CRAS? É a assistência que faz? Como funciona isso? É a pergunta da Maria Eduarda. Nós atendemos, né, a demanda espontânea de terça e quinta-feira. Então, às terças-feiras, o atendimento é realizado das 10h30 até as 3h30, né, para poder dar tempo de atender com calma, né, ouvir a demanda. E de quinta-feira acontece das 8 até o meio-dia. Tá? E isso a demanda espontânea, mas a gente também realiza acompanhamento, né, de famílias que a gente vê que tem uma demanda maior e que é necessário, e aí isso a gente vai realizando ao longo da semana. Quando necessário também a gente realiza visitas, tem os grupos, as oficinas que acontecem. Tá? E é interessante porque é um ponto que também está próximo ali de toda a comunidade, né? Então tem essa rotina até de conhecer essa comunidade com um pouquinho mais de profundidade, e também no sentido de ter essa ação coletiva, né? De estando próximo aí, de saber o que procede ou não nessas ações, porque também tem uma procura espontânea muitas vezes que não reflete a realidade, né? E vocês têm essa condição de apurar junto com a assistência social. O intuito do CRAS é justamente estar no território, né, de atendimento das famílias. Então, quando se tem um único CRAS, por exemplo, ele precisa estar centralizado para atender todos, mas no nosso caso, como são 3 CRAS na cidade, ele precisa estar nos bairros, né, mais carentes, mais vulneráveis, e que justamente atender a população que mais precisa, que mais vai poder recorrer a ele, né? O Luiz Eduardo aqui parabenizando pelas colocações e questionando, né? Qual é a demanda maior? Existe isso? A questão ainda é, né, financeira, da alimentação? Quais são os assuntos que mais batem à porta do CRAS? A vulnerabilidade socioeconômica, né, a questão da renda, com certeza ainda é o ponto maior, até porque ela leva a outras fragilidades da família, né? Leva a questões da fragilização do vínculo, que muitas vezes, né, quando se tem uma situação socioeconômica difícil, tudo acaba dificultoso também, né? Então, com certeza, a questão socioeconômica é a que pega mais, né? Mas nós temos outros serviços também, como tá auxiliando a pessoa a requerer o BPC, que é, né, a LOAS, tradicional LOAS, né, que o pessoal fala, mas é o benefício de prestação continuada. O auxílio reclusão, a gente faz esse contato com as instituições penitenciárias para poder estar solicitando a certidão de recolhimento prisional, da via de documentos, isso, do RG, da certidão de nascimento. Então a gente faz isso de uma forma
faz esse encaminhamento para que as pessoas que não têm condições possam estar requerendo esses documentos de forma gratuita, né? Então tem alguns outros serviços que são desenvolvidos dentro do CRAS, e além da gente fazer essa ponte com outros setores públicos, né? Outras políticas, né? Para que a família possa ser atendida num todo. Perfeito. Nosso foco é o trabalho social com as famílias, né? Para desenvolver as potencialidades, prevenir as fragilidades. E muitas vezes a gente vê que falta o básico, né? O que vocês estão colocando, né? Às vezes a pessoa não tem o documento, né? A gente está questionando aí a entrada no mercado de trabalho, ou seja, como for, mas ela não tem um básico para isso, que é a identificação pessoal. É isso mesmo. E muitas vezes é importante a gente estar falando isso, porque às vezes a família vai em vários espaços e não sabe como ter acesso a isso, né? E às vezes até a questão financeira dela mesma impede que ela tenha acesso a essa documentação e não sabe dos direitos. E o CRAS é um espaço justamente para ser disseminado, né, os direitos sociais, né? Uhum. Na questão das atividades extras, né, a pergunta da Daniela aqui, se ainda existem aquelas atividades extras como artesanato, capoeira, e como participar dessas ações, se ainda existem. Então, lá no CRAS acontece a capoeira também, mas não é o espaço é cedido, né? É um projeto parceiro. Isso, assim como a educação e a cultura agora está usando para o jazz, né? Para oficina de jazz. Então é parceria, mas não faz parte dos serviços ofertados pelo CRAS, tá? Perfeito. Falando um pouquinho de ações práticas agendadas agora, vocês têm aí uma série de atividades já marcadas e abertas aí à população. Isso, estão acontecendo no CRAS as rodas de conversas, tanto com adolescentes. Então, numa quinta-feira a gente está fazendo com jovens e adolescentes, né, às 1h30 da tarde. E na outra quinta-feira a gente faz com os pais, mães e responsáveis, tá? Aí a gente tem tentado, assim, atender a demanda que era trazida para nós, né? Então, falando sobre os temas que são recorrentes hoje, Lídia? Com os jovens, né, vimos essa necessidade, né, de trabalhar questões como bullying, preconceito, a sexualidade, gravidez na adolescência, né, a questão de saúde mental, que é uma questão que vem se agravando bastante, né, entre os mais jovens, né, prevenção do suicídio. E de fato é isso, né? A gente percebe essa ação pontual preventiva aí, né? Focada no trabalho e justamente para desencadear ações, né? Porque também é uma maneira de vocês perceberem necessidades e realizarem os encaminhamentos. Sim, nosso trabalho é a partir das demandas que são trazidas, tanto pelos as pessoas que a gente atende, né, a gente chama de usuários, quanto que a rede, né, traz para a gente, né, de encaminhamentos, de solicitações. E com um ponto interessante aí, porque às vezes as solicitações vêm até a instituição, mas muitas vezes elas não vêm, né? E nesse bate-papo, nessa roda de conversa, é até que o usuário entende que, nossa, isso de fato é uma necessidade que eu tenho que encaminhar. Isso, nessas rodas, né, nessas oficinas, é importante porque a gente consegue identificar demandas, igual você está dizendo mesmo, que às vezes as pessoas não trazem para a gente, mas ali, conversando, a gente identifica e chama elas para um atendimento individual, né, onde vão poder trabalhar, a gente vai poder trabalhar todas essas questões. E porque muitas vezes as pessoas até nem sabem que tem alguns direitos, nem sabem que alguns processos da sua rotina de vida estão errados, né? A gente vê muito quando se coloca a questão da educação sexual, né? O quanto que as crianças e os adolescentes se dão conta que estão sendo abusados em uma roda de conversa, nas disciplinas de educação sexual nas escolas, né? É necessário que haja esse diálogo. Sim, a gente procura criar um espaço de escuta, né, para que
possa ser falado, né? Eu acho que a questão também do suicídio, questão de prevenção do abuso, são coisas que a gente precisa estimular, né? Para que a gente possa ouvir essa demanda e dar o encaminhamento necessário mesmo, né? Porque a gente vê, de fato, esse funcionamento da rede, né? Com a própria estrutura do CREAS, né? Que também faz a continuidade de algumas ações, né? E a própria saúde com a estrutura da saúde mental, né? Então, uma coisa encadeada na outra. O CRAS fica responsável por fazer essa articulação com a rede, né? Acionamos o CRAS o CREAS quanto necessário, outras coisas a gente pode trabalhar no âmbito do CRAS mesmo, na proteção básica. Para as pessoas participarem dessas rodas de conversa, né, vamos repetir aí horários que funcionam e para que grupos, e é necessário uma reserva prévia ou só comparecer? Não, é só comparecer lá no CRAS mesmo. Então, a gente trouxe até os horários aqui, né, das próximas rodas de conversa. Então, amanhã nós teremos a 1h30 com os jovens e adolescentes, tá? E na próxima quinta-feira com os pais responsáveis. Aí, as outras datas são para adolescentes no dia 7/11, tá? E no dia 5/12 a gente faz o encerramento desse ano. E dos pais e responsáveis, como eu disse, na semana que vem, né? No dia 31, depois no dia 14/11 e o encerramento no dia 12 de dezembro. Sempre no caso dos adolescentes aí, para ficar mais fácil nos próximos meses, né? Primeira quinta do mês, com os pais, segunda quinta do mês, né? Intercala, né? Uma quinta uma quinta outra. Quinzenais. Perfeito. Isso. Convidamos a todos para participar. Né? E é interessante isso, né? De ir participar, ouvir, né? Olha, às vezes não serve para mim, mas vai servir para o vizinho, para um amigo. Esse grupo com pais, né? Trabalhamos a questão da educação dos filhos, que é uma demanda que venha sendo apresentada, né? Bastante no CRAS. É importante falar que mensalmente também estão acontecendo oficinas abertas à população, tá? Que vai discutir assuntos, né? Relacionados também a diversas temáticas. Isso. Né? De prevenção e tudo, né? Atendendo as demandas que a gente percebe no dia a dia. Perfeito. Tá? E bimestralmente também estão acontecendo oficinas, grupos, reuniões, na verdade, com famílias do Bolsa Família que estão em descumprimento. Então, nessas reuniões, a gente acaba falando um pouco sobre os programas de transferência de renda, como acessar eles, né? Qual é a forma de estar descumprindo, né? E todas as questões relacionadas aos programas de transferência de renda, tá bom? E aí o próximo vai ser agora no dia 6/11, tá? 6 de novembro, às 1h30 da tarde, aí estão todos convidados. Se tiver alguma dúvida em relação a isso. Perfeito. Para quem não conhece o CRAS, né? Ele fica ali na Avenida Todos os Santos. Isso, 220. 220, próximo ali do Lança, para ficar fácil aí como referência para as pessoas ali da Vila Lopes e em torno, tá certo? É importante participar, é importante conhecer esse serviço, né? Não deixar somente para a hora da necessidade. A gente percebe muito a busca dessas estruturas na hora que se necessita, mas e antes, porque às vezes a gente tem algumas necessidades que a gente nem se dá conta que tem. Então é bom conhecer o espaço e saber das atividades relacionadas, assim como as atividades parceiras que ocupam o espaço agora, né, com a capoeira, com o jazz, que a gente vê também a diferença que faz para a socialização da comunidade. Eu quero agradecer a presença, deixar o programa à disposição para as atividades, não só, né, do CRAS Vila Lopes, mas de todas as unidades aqui da cidade, e parabenizar toda a equipe pelo trabalho. Obrigada por abrir um espaço, né, para a gente estar divulgando os serviços. Lígia, obrigado pela presença. O programa está sempre de portas abertas. Nós que agradecemos. No próximo bloco, nós vamos falar a respeito de direito do consumidor com os representantes do PROCON. Nós voltamos já.
De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito de direitos do consumidor com os representantes aqui do PROCON, o representante local. Michael, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu agradeço novamente o espaço aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho. Hoje, em especial, trazendo a Solange, nossa coordenadora regional, para falar um pouco da atividade da Fundação PROCON dentro do município, na parte de fiscalização e suporte que a gente tem da Fundação conosco aqui. Eu também agradeço aqui a participação da Solange pontuando exatamente isso, né? O quanto é importante também o trabalho e essa conexão, né, local e regional para não só a melhor informação dos nossos consumidores, mas para a busca mesmo correta dos seus direitos. Obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Nós que agradecemos essa oportunidade muito valiosa de levar a informação para os consumidores e enfatizar o trabalho que já é desenvolvido aqui pelo PROCON Municipal de Batatais. Coordenador Michael, nosso parceiro já desde 2014. E por que 2014? Porque 2014 foi o ano em que foi criado o Núcleo Regional de Ribeirão Preto. Então, só para as pessoas entenderem essa dinâmica, a Fundação PROCON, que é pioneira no Brasil na defesa do consumidor, reconhecida, ela completou esse ano 43 anos de idade, então é uma senhora já respeitada. Ela é, portanto, anterior à lei Código de Defesa do Consumidor. Nós estamos falando de pessoas e nesse momento eu fico até muito preocupada porque eu estou aqui representando pessoas ou que já partiram ou que já estão em outras esferas de trabalho, mas que contribuíram imensamente para que hoje se desse essa oportunidade de falar do trabalho que começou lá atrás. E esse trabalho muito sério, reconhecido pela população, hoje em dia, depois dos bombeiros, da polícia, nós estamos ali também com um grau altíssimo de credibilidade junto à população, pela seriedade desse trabalho. Então, se a Fundação tem 43 anos, nós temos uma responsabilidade de levar toda essa experiência da capital para o estado inteiro. Hoje, nós firmamos parcerias com os PROCONs, as prefeituras municipais, porque nós levamos capacitação. Então, é levar o que nós aprendemos nesses 43 anos para os municípios. E isso é interessante destacar no país, né, quando se fala em direito do consumidor, que surge a instituição antes da legislação. Então, é uma legislação que ela é consolidada na prática, né? Porque muitas vezes, quando a legislação ela parte da teoria, né, e esse é um grande problema do Brasil, né, que a gente fala das legislações que não pegam, né, que elas partem da teoria e a implementação é muito complicada, né? No caso do direito do consumidor foi justamente o inverso, né? Se viam as necessidades e aí a legislação surgia. Perfeita a sua fala, Luciano, até porque o código ele foi baseado em exemplos ruins que nós vivíamos. Então, os ouvintes e as pessoas que nos veem nesse momento, que têm um pouquinho da nossa idade, elas vão perceber, vão se recordar da situação em que nós tínhamos os cheques devolvidos por insuficiência de fundos expostos nos balcões. Então, a partir dessas realidades, dessas irregularidades, é que o código foi criado para combater essa exposição a uma situação vexatória, nesse caso específico que eu estou contando, porque o devedor, ele muitas vezes deixou de honrar um pagamento, permite ao fornecedor expô-lo em situação de vexame, de ridículo. Então nós estamos aí, vou fazer o gancho, falando de um artigo do Código 42 que exatamente proíbe a exposição do consumidor inadimplente a uma situação vexatória. Então, exatamente a sua fala, ela foi construída porque
O código veio a partir da realidade. Então, a importância dos colegas que vieram antes, porque eles trabalharam em todas essas áreas, e aí a gente tem um leque muito grande de atuação, saúde, educação, transportes, e a partir do momento em que você percebe as irregularidades, o espírito da lei, aí ela vem para dar proteção e defesa desse consumidor vulnerável. Uhum. E também uma outra coisa interessante pontual é a questão da implementação da legislação de forma educativa no princípio, para aí depois se tornar punitiva, né? Uma das ações que a gente via muito frequentes, né, e quando se citou isso no início, que era ter o Código do Direito do Consumidor em todos os estabelecimentos, à mostra, à vista, né? E que foi um alarde isso, né? E que muitas pessoas pensavam na questão assim, não, mas está estimulando o consumidor a questionar o estabelecimento, né? E poucas pessoas pensando assim, não, olha, inclusive para o proprietário ler e se adequar ao código para não ter problema de reclamações. Exatamente. Brilhante a sua fala, porque muitas vezes demora um pouquinho para eu entender o espírito da lei. Uhum. O espírito da lei. O que o legislador pretendia ao lançar determinada bandeira na sociedade do consumo. Então, no caso, é importante também dizer que se o nosso trabalho veio de 2014 até agora, ele teve início justamente numa ação nossa nesses 74 municípios que estão aqui na minha área de atuação, pela orientação. Então, nós levamos cartilhas, nós explicamos, nós esclarecemos os fornecedores e, ao mesmo tempo, também esses consumidores que visitam os PROCONs diariamente, que têm dúvidas sanadas, que são bem atendidos. Então, são as duas pontas. O PROCON, ele orienta, esclarece, educa, tanto consumidores quanto fornecedores. E, Michael, a gente percebe isso, né? O quanto essa formação do PROCON ela é pontual e importante, e o quanto as estruturas regionais auxiliaram nesse processo de crescimento, com uma ação constante de formação, né? A gente sempre percebe a sua presença do núcleo de estagiários que atua junto, né? Fazendo a formação para trazer essas devolutivas e implementar essas ações no município. Sim, até fazendo um gancho a respeito da lei, né? Como você mesmo disse, a lei é criada depois do próprio PROCON, então você vê assim, ela é muito pouco alterada, né? São poucas as alterações que foram feitas porque ela já encarava uma realidade. A vinda do núcleo, assim, falando agora do assunto, a vinda do núcleo, ele trouxe a possibilidade de uma estrutura desses PROCONs municipais, justamente por isso, né? Nós estamos a 400 quilômetros da capital, então qualquer trabalho, digamos, de curso, uma especialização, levar os nossos estagiários para ter esses cursos de atendimento, né? Ou o próprio curso de fiscalização e tal, eles ficavam inviáveis. E a vinda do núcleo em 2014 mudou um pouco dessa estrutura e um pouco da nossa realidade. Porque qualquer dúvida, você vai, está em Ribeirão, 30 quilômetros, está ali, tem todo esse suporte. Então, a realidade do PROCON nesses últimos 5 anos, ela é muito diferente. O PROCON Bataes tem quase 20 anos também aqui já, mas esses 5 anos deram uma estrutura para o PROCON justamente para isso. Nós temos 6 mil atendimentos anos, com só 800 reclamações formalizadas. Então, há todo dia educação para o consumidor, e é educando o consumidor que ele vai saber, chegar no balcão e falar, me dá o seu código, está nesse artigo, está aqui no 18, eu posso cobrar. Então, se você não educar, se a gente não tiver esse espaço na TV, na rádio, e ter esse trabalho no balcão lá feito pelos nossos estagiários, por mim e tal, não tem porquê o código estar lá em cima também, porque o consumidor não vai saber buscar isso. Então, isso é um conjunto de atividades que vem sendo aprimorada, né, nesses últimos 5 anos aí, e a gente vê surtindo um efeito sim no dia a dia. Solange, nós falávamos, né, você deu um exemplo pontual aí que o Lucas também coloca, né, da legislação surgindo em função da demanda, quando você citou a questão dos cheques, né?
pontualmente dos devedores. E aqui a gente está com uma cartilhinha, né, o Orienta Procon Orienta, falando a respeito de orçamento doméstico, né? E também uma outra coisa a se destacar do Procon, que é exatamente isso, chegar nas causas do problema do consumidor, né? Porque muitas vezes tem essa questão da outra ponta só, né? Mas o Procon de olhar também para o consumidor nos problemas próprios do consumidor e gerar conteúdo, né? A gente estava falando aí da questão, muitas vezes, olha, não é pela vontade do indivíduo que ele se envolve numa dívida, mas porque o brasileiro não tem noção de orçamento doméstico. Sim. Deveria ser matéria desde o pré-primário, exageradamente, mas nós temos, além da incumbência de receber as reclamações depois que o problema já estiver instalado, mas nós também temos todo um trabalho desenvolvido para educar o consumidor, o que chamamos de educação para o consumo. Então, isto é feito na capital, isto é feito nos núcleos, isto é feito nos PROCONs municipais. E não por acaso estou aqui com o Michael, que é brilhante no que faz. Então, ele já percebeu, ao recepcionar o consumidor, algum indício de que aquela pessoa estaria já precisando de uma educação específica para tratar o seu próprio orçamento, alguém às vezes que não tem, mora sozinho, ou mesmo que se morar com a própria família, ainda assim existem problemas para administrar os recursos financeiros. Nós não podemos esquecer que nós estamos numa situação hoje econômica delicada, então mais do que nunca as famílias precisam de orientação, precisam de informação. E elas aqui no município contam, e não é porque eu estou na frente dele, não é só jogar confete, é reconhecer o trabalho que o Michael faz nesse sentido. Então busca, essa é também uma fala importante para os ouvintes, para os telespectadores, importante que saibam que podem procurar o PROCON antes de contratar, antes de adquirir produtos ou serviços. Vamos fazer um gancho aqui com a Black Friday, que é uma chamada aí forte do comércio. Não há problema com a chamada, não há problema com a promoção, desde que o consumidor saiba que no mínimo com 60 dias, isso mínimo, de antecedência, ele precisa acompanhar os preços dos produtos. Então, como faço isso, Solange? Você, na sua cidade, você tem um órgão de defesa do consumidor que pode disponibilizar as orientações que nós já preparamos, porque o PROCON e a fiscalização já prepara isso com 60, 90 dias de antecedência. É importante acompanhar os preços, saber realmente se aquele desconto que vai ser divulgado realmente corresponde ao real. E é interessante pensar nessas orientações, né, Michael? Porque a gente vê também que muitas vezes tem estabelecimentos que são clientes frequentes do PROCON, né? Porque as queixas chegam dos estabelecimentos. Mas também tem consumidores que são clientes frequentes do PROCON porque frequentemente erram. Sim, nós temos essas duas pontas, né? Hoje nós temos um trabalho conjunto, não só com o núcleo regional, mas também quando nós verificamos que um determinado fornecedor ele é reincidente nas atuações dele e que só a nossa orientação, o nosso trabalho de notificação, de realizar audiência não está solucionando aquele problema, a gente tem ainda a possibilidade de encaminhar isso ao Ministério Público, e em Batatais o Ministério Público é bem atuante nessa área do direito do consumidor também, apoia, há casos que já estão em andamento, outros que estão em fase aí de montar, fazer todo um levantamento. Então tem esse trabalho de educar o fornecedor e também tem o trabalho de educar os consumidores. A gente tem alguns consumidores lá que são clientes mesmo, que já vão lá todo mês, que às vezes erram numa compra, mas depois erram em outra também e tal. Mas isso aí é um trabalho que ao longo desses anos, e eu falo isso quando eu entrei em 2014 e tal, eram quase 1.500 reclamações
Hoje nós trabalhamos na faixa de 800 reclamações. Isso quer dizer que a população também está sendo educada, está errando menos em compras, digamos, em sites que não tem uma certa garantia ou uma certa segurança. Nós verificamos ao longo desses anos uma diminuição também nessa forma do consumidor atuar, de ser mais precavido, olhar, não cair mais em golpes que às vezes pegavam essas vendas de colchões, vendas do porta a porta, tal. Tudo diminuiu muito por conta dessa nossa insistência sempre em educar o consumidor também. E, Solange, a gente acaba observando isso, né? Tem aqui o Guia de Defesa do Consumidor, um guia prático, didático do PROCON, e que deveria também ser uma leitura obrigatória, né, das pessoas antes de qualquer negociação, porque ele vai de maneira simples e direta ao ponto. Sim, e nesse sentido eu gostaria de enfatizar que o Núcleo também veio apoiar os PROCONs municipais para realizar palestras. Palestras é o momento em que você pode atingir um grande número de pessoas, educá-las, passar as informações para que elas possam fazer escolhas conscientes. E essa conscientização, ela acontece muitas vezes com um coordenador naquele momento, às vezes na palestra, às vezes com material didático que nós distribuímos. Então, nosso trabalho é constante. O consumidor, ele precisa saber, e muitos não sabem, desconhecem, que além do trabalho de tentar solucionar quando a situação já estiver posta, mas também auxiliá-lo num período anterior, onde ele está ainda fazendo escolhas, onde ele está comparando preços, onde ele está obtendo informações. Uhum. Também é interessante pensar nas questões e o quanto a legislação ligada ao consumidor, ela se atualiza a todo momento, né? Então também as estruturas regionais e locais têm que estar de olho nessas mudanças pontuais que ocorrem a todo momento, né? Hoje a gente tem essa questão dos canudos plásticos, né? Que seria a grande inovação e que é um período de transição aí, né? De troca desse material. Como é que está isso? Como é que o PROCON está acompanhando o período? Eu gosto de enfatizar que a lei do canudinho plástico, ela é só uma faceta de um trabalho muito mais amplo de conscientização que os órgãos públicos, em parceria com a sociedade, fazem para que a gente possa cuidar do planeta. Então tem a questão da educação ambiental. Então a gente fala do canudo porque foi muito emblemático, aquela questão daquele bicho marinho que foi... Da tartaruga. Isso, mas você tem muito mais para discutir com a sociedade ainda, avançar em termos de educação ambiental. Teríamos que partir de alguma forma e houve aí por parte do legislador uma escolha. Mas só para deixar bem claro, Luciano, temos um trabalho de educação para o consumo que vem de muitas décadas. Conscientizar a população com os R's do reutilizar, reformar, hoje mais do que nunca com a nossa economia numa situação delicada, nós temos aí que ensinar a população a reutilizar. Não podemos mais deixar de conversar com a população sobre o consumismo, né? Afastar, orientar, muita coisa tem que ser feita. Então, o canudinho é uma parte desse todo. E é bem isso que você coloca, né? Tem que se começar por alguma ponta, né? Há um tempo atrás nós tivemos a questão das sacolas plásticas em supermercados, que gerou uma polêmica homérica, né? Vários locais adotaram a questão do biodegradável, várias pessoas mudaram a postura também, levam as suas sacolas reutilizáveis, mas a gente percebe o quanto mexer nessa estrutura de consumo ainda é complicado. Sim, porque
a sociedade, os hábitos e essa cultura da sociedade. Você tem que lidar com isso de uma forma muito delicada, muito ponderada, com muito bom senso. Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, álcool para menores, né? Que é um trabalho que nós fazemos também nos estabelecimentos. Vamos nos lembrar que até ontem havia um móvel nas residências denominado barzinho. Como é que um trabalho pode, da noite para o dia, mudar essas consciências todas desses pais que muitas vezes permitem que dentro do lar esse menor já comece a experimentar o álcool? Então, é um assunto bastante polêmico, justamente porque nós estamos trabalhando em cima de estatísticas que apontam para isso. Então, barzinho, dentro da casa da pessoa, imagine. E aí hoje você tem toda uma rigidez contrastando uma lei, o poder público, tentando interferir nessa realidade e essa dificuldade. Eu, particularmente, que visito os municípios, tenho dialogado muito com o Ministério Público, com os PROCONs, com os conselhos tutelares, justamente para que a gente faça trabalho de formiguinha mesmo. Trabalho conjunto. E se percebe isso, né? Muitas vezes em operações, né, que até enquanto mídia a gente acompanha, né, já houveram vários casos em que estava o menor junto com o pai no estabelecimento comercial. Exatamente. Ou discutindo com o proprietário porque queria fornecer a bebida ao filho e o proprietário resistente, ou durante, né, a ação, a operação, o pai falando, não é o estabelecimento, sou eu que autorizo, permito. Isso, exatamente, né? E de fato ocorre, né? É uma mudança cultural que tem que ser implementada. Exatamente, e com toda a delicadeza possível. Quando eu resgato o trabalho dos colegas antes da existência da lei, do código, eu resgato justamente essa preocupação desses agentes públicos que vieram antes de nós e trabalhavam com diálogo. A ferramenta era essa. Chamar fornecedor. Então nós tínhamos naquela época um grande problema com a adição de água no leite. Chamá-los à realidade e obter um compromisso de mudança, de melhora, isso de lá até aqui, até hoje. Nós fazemos isso no núcleo regional. Muitas vezes um PROCON municipal aponta um problema com um determinado segmento, seja pet shop, farmácia, e nós chamamos esse grupo para o diálogo. Sem dúvida. E de fato, né, se observa exatamente isso, que começa a ter uma mudança de consciência. É lógico que ela não é geral, ela não é automática, né, mas ela tem que ser realizada. Uma questão que eu cito é a tradicional lei de trânsito, cinto de segurança, né? No começo nós tivemos um estardalhaço, né, tinha até a tradição de algumas pessoas que compravam a camiseta do Vasco, né, porque tinha tarja preta lá para enganar, para parecer que estavam de cinto, né? E que depois hoje é impensável, né, a gente já tem uma ação automática de entrar no carro e puxar o cinto de segurança, e mais do que esse automatismo, do resultado contundente de redução de vítimas em acidentes. Sem dúvida. E aproveitando para recuperar um pouquinho da tua pergunta, 120 dias. Então, os fornecedores do segmento de bares, lanchonetes, padarias, eles vão receber as nossas visitas de orientação pelos próximos 120 dias. Então, nós temos muita tranquilidade em dizer que ele primeiro recebe a orientação. Não é só o consumidor que recebe a orientação, é o fornecedor também. Então, ele tem esse prazo e depois vão ter início as fiscalizações. Falando de cartilhas do PROCON e de material, também tem o trabalho aqui com imóveis, né, que também geram uma reclamação muito grande, seja na compra, financiamento, aluguel, e ter isso detalhado, até porque a legislação também é complexa, né, Solange? É fundamental aí para todos. É importante destacar, Luciano, também que o PROCON ele se preocupa
com as informações, e algumas cartilhas chegam nesse nível de informação. Diferença de materiais, que muitas vezes hoje a pessoa desempregada, ela se dispõe a construir algum cômodo na sua casa e muitas vezes ela não tem informação alguma. Diferença entre areias, e aí nós temos até muito curioso, a cartilha chegou nesse nível, tipos de areia, tipos de tijolos. Então a gente está falando sobre imóveis, mas as cartilhas elas trazem informações valiosíssimas. Toda a equipe dessa diretoria de estudos e pesquisas se debruça, né, em várias áreas de conhecimento para levar para o consumidor o mínimo desejável para que ele possa fazer as escolhas de forma consciente, economizando, tudo isso é pensado. Também é importante destacar, né, a ação pontual do PROCON, e nós vemos isso nos ciclos, né, dos recordes de reclamação, né? Então, bancos predominam em um determinado período, depois a gente teve a questão da telefonia móvel, né? E essa atuação constante, cartões de crédito, né? Sempre tem esse fluxo, né, Solange? E de ter uma atuação mais pontual, porque existe muitas reclamações em determinadas questões. Sim, e é importante também divulgar para os ouvintes, telespectadores, que no site da Fundação existe um histórico dos 5 últimos cadastros de reclamações fundamentadas. Então o consumidor ele pode fazer uma pesquisa detalhada antes de fazer uma contratação, antes de adquirir um produto, ele tem à disposição todas as reclamações recepcionadas pela Fundação e agora somadas aos PROCONs que já dispõem do mesmo sistema integrado ao nosso. Então, só fazendo um detalhezinho aqui do histórico, houve um momento em que Brasília criou o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Para quê? Para que o Brasil todo tomasse conhecimento tanto das reclamações como da postura de cada fornecedor frente às reclamações. E nesse cadastro você tem o número opcionado, a quantidade de solucionadas. Também, só para que o telespectador entenda, há 2 momentos dentro da Fundação PROCON. Um momento em que nós fazemos a primeira carta de informações preliminares e esse número aqui de solucionadas bate aí a casa dos 80% e 20% vão para uma audiência de conciliação. E todos esses dados dos últimos 5 anos estão à disposição dos consumidores no site. Então ele pode verificar exatamente, acompanhar empresas que não estavam tão bem há alguns anos, mas que passaram a dar importância para esse trabalho, porque, como a gente gosta muito de enfatizar, o PROCON para a empresa tem que ser visto como um termômetro. Quando bateu o caso ali, aquele fornecedor que está interessado em melhorar o serviço ou o produto, ele vai dar atenção para esses dados, né? Então, o cadastro nacional serve para isso, para dar publicidade a todo o trabalho que nós recepcionamos, tanto na capital quanto nos PROCONs municipais. Perfeito. E, Michael, se percebe nitidamente isso, né? Essa troca constante de informação, né, dos PROCONs que gera esse dado pontual, mas que sobretudo gera uma rede de informações para como agir da melhor forma, né? E muitas vezes quando a pressão é pontual ou na agência ou naquele serviço prestado, ela tem um impacto, né? Quando ela ganha esse corpo mais global, a gente vê uma mudança de postura. Sim. O nosso dia a dia ali, ele vai verificar essa situação. Como você falou, né, você começa a identificar peculiaridades e tal. Isso, cada cidade tem a sua, mas normalmente a forma de agir de algumas empresas, ela é padrão, né? Então a gente identifica isso, a gente
tenta solucionar o máximo que a gente consegue, que eu brinco, falo, no nosso quintal. Eu vejo as empresas, a gente faz esse trabalho, chama os responsáveis, proprietários, gerente, para também, em alguns casos, né, a Solange também pode falar disso, alguns casos você vê que o fornecedor ele ingressa, digamos, no empreendedorismo, mas não vai conhecer as leis ali do consumidor, como que é feito, quais são os deveres dele, e ele começa a aprender isso quando começam a ter as primeiras reclamações. Então eu brinco de cuidar do nosso quintal, é isso, chamar as pessoas, mostrar, informar como agir e não deixar que os problemas daqui eles aumentem, né? Mas depois nós temos as demandas que independem da gente, telefonia, a parte financeira, tal, que são empresas maiores, que aí a gente tem um apoio, Senacom, a própria fundação, para coibir essas atividades que são recorrentes dessas grandes empresas também. Solange, a gente percebe também a atuação e a pontual atuação, né, com as chamadas visitas de fiscalização. E também todas as ações decorrentes disso e da necessidade, né, o quanto tem sido positivas as visitas no sentido de fazer correções, adequar questões do direito do consumidor, mas que também, em médio prazo, são ganhos para a própria empresa. Sim. Importante, Luciano. O fornecedor ele precisa destruir um pouquinho a imagem de que o PROCON serve somente para proteger o consumidor. E muitas vezes, quando nós estamos num determinado estabelecimento fazendo uma fiscalização, muitas vezes é a primeira fala dele que vem para nós. Mas é sempre nesse sentido que o grupo que trabalha conosco atua, no sentido de explicar, esclarecer que o PROCON, para começar, já dispõe no próprio site de um campo específico para atender as dúvidas dos fornecedores. Então temos um hall de perguntas e respostas já preparado, esse hall está à disposição. Se a dúvida dele não estiver ali contemplada, ele pode enviar pelo meio eletrônico a dúvida e receber uma resposta oficial da Fundação. Então, é importante que o fornecedor nos veja como parceiro. Nós queremos que aquela comunidade viva em relação ao consumo de forma harmônica. É isso que nós queremos. Então, de 2014 até agora, que é o recorte que eu vou fazer do nosso trabalho aqui na região, temos sim colhido frutos, percebemos alterações já de fornecedores que entenderam, inclusive porque a cartilha que nós distribuímos foi feita a partir das próprias dúvidas deles. Então eles encaminharam as dúvidas, então o PROCON, com parceria do FEComércio, elaborou a cartilha essa que nós distribuímos e tiramos dúvidas e conversamos para que o consumidor, ao adentrar depois aquele estabelecimento, ele fique que não há produtos de prazo de validade vencido exposto à venda, que as informações em relação a preço, formas de pagamento está correta. Então, é um conjunto de ações, né? A fiscalização ela precisa ser vista de uma maneira mais positiva. É uma interferência do Estado, da administração pública, sim, mas porque a administração pública tem o dever de interferir para garantir o interesse público de todas as pessoas, consumidores e fornecedores. Luiz Otávio coloca também uma questão interessante, que é o seguinte: independente das regras e regulamentos de compra estabelecidos pelo fornecedor, eles não podem ultrapassar o que rege a legislação. Né? Porque muitas vezes a gente também observa isso, né? Olha, tem um contrato ou determinada ação que tem suas regras próprias, mas se fere a legislação em vigor no país, cai por terra isso, mesmo o consumidor tendo assinado esse contrato. Sim, nós tínhamos um regramento jurídico até a chegada do Código, que era o Código Civil, e o Maicon pode até me ajudar nessa questão, que baseava
todo o entendimento na questão. Assinou, infelizmente, está firmado, né? Bateu o martelo. O código vem com um princípio, que é o código basicamente é uma lei de princípios, e o princípio aí da informação. O consumidor ele precisa tomar conhecimento prévio desse contrato, ele precisa entender esse contrato, e tudo isso trouxe o código. E os legisladores que criaram o código, eles pensaram justamente em proteger o consumidor, tanto até na questão das letras. Hoje em dia ainda autuamos estabelecimentos porque disponibilizam documentos em letra que não é possível enxergar, ilegível. Então, exatamente o que esse consumidor que encaminhou a dúvida para cá, no sentido que ele está interpretando, sim, não é porque o fornecedor entregou um contrato, o consumidor assinou, é possível ser revisto desde que haja ali alguma irregularidade. Contraria o código. Também falando da função e da atuação aí regional, né, a gente percebe essa preocupação de vocês dentro da atuação na formação, né, e o quanto isso tem sido importante para as estruturas, para os polos locais e para essa maior difusão mesmo do conhecimento das legislações, enfim, né, de toda essa gama de informações que envolve o PROCON. Sim, eu costumo dizer, Luciano, que a tecnologia nos atropelou, né? Nós temos hoje uma facilidade de acessar e obter informações, e é importante que o fornecedor perceba que muitas vezes esse consumidor ele veio para adquirir um produto e ele já tem muita consciência do que ele deseja, do que ele pretende escolher. Esse fornecedor ele precisa estar equilibrado nesse momento, ele precisa estar consciente de que as pessoas hoje em dia têm mais informações e fazer escolhas mais conscientes, vão demorar um pouquinho, vão perguntar mais, vão argumentar mais. E é importante também saber que nem sempre o que parece mais barato ou aquele produto que, olha, só hoje, não. O consumidor hoje em dia, ele toma mais cuidado, ele pergunta mais, e tudo isso porque o que nós gostaríamos que a população tomasse também conhecimento agora, nessa oportunidade, é que é possível fazer escolhas melhores, conscientes, respeitando o meio ambiente, as informações estão aí, e o fornecedor, de sua parte, perceber que essa interferência do Estado é para equilibrar a relação de consumo. A harmonização não pode ser só uma palavra morta dentro do Código de Defesa. E, de fato, é uma discussão que vai envolver consumidor, vai envolver fornecedor. Cada vez mais a gente vê o envolvimento de outras ações, né? Hoje a gente vê muita questão dos resíduos, né? De gestão do resíduo, que também é função do fornecedor. E se discutia, e é um debate que eu vejo pouco, mas que eu acho que a gente tem que levantar a bandeira, que é por que não reduzir o resíduo já na fonte, né? Por que eu tenho que ter tantas embalagens para um produto, né, que já não resolver aí, né? Por que, por exemplo, no creme dental eu tenho que ter a caixinha de papel e a embalagem plástica junto? Né? Não poderia ser um só que resolveria tudo, então já tiro do círculo aí. Sim, e nós precisamos avançar muito, Luciano, não adianta querermos esconder o sol com a peneira. Mesmo a legislação que fala sobre esse assunto, resíduos, ela ainda é muito incipiente. Nós temos que avançar muito. O que se percebe são ações pontuais e esparsas, desconectadas. Nesse sentido da embalagem do creme dental, nós tínhamos, nem sei se ainda permanece a prática, mas uma rede de supermercado que trabalhava com descarte na pista do caixa.
Então, uma iniciativa muito boa. Já recolhe ali para dar destino. Sim, vai dar uma destinação adequada, mas era uma iniciativa isolada. Então, falta sim. Eu, como agente público, tenho que fazer minha culpa aqui, falta ainda da parte dos agentes uma ampla, integrada, muito pensada, porque infelizmente ainda não atende a nossa realidade. Sem dúvida. E de fato a gente já vê uma questão mais próxima do consumidor, né? No oferecimento de produtos nesse segmento. Vamos pensar aí em refrigerantes hoje, algumas marcas que já oferecem a embalagem retornável, né? Que se adquire, depois você paga mais barato no produto final, mas também tem que ter a ação do consumidor de ir lá adquirir as garrafas retornáveis e começar a fazer esse processo. Quanto mais pessoas aderirem a esse formato, mais rápido ele se torna o protagonista da história. Exatamente. Até voltando na fala das sacolinhas, por isso que é tão difícil essa conscientização. Na época que foi pensada essa providência, essa redução, já com vistas na preocupação ambiental, a população reagiu muito mal, né? Houve um embate, um desgaste, para ver como alguns pontos são tão delicados que esse trabalho nosso de educação ele tem que ser feito muito lentamente para depois chegar no ponto de dizer vamos eliminar, né? Vamos eliminar a sacolinha, vamos eliminar os canudos. É todo um andamento, não pode ser de supetão. Solange, para as pessoas que querem conhecer um pouco mais o trabalho da regional, ter mais informações, né, como proceder, ela atua só junto aos polos, também para as pessoas que quiserem, né, a sociedade organizada, né, entidades, enfim, né, todas as estruturas, existe essa ponte? Sim, a ponte é justamente o trabalho que a gente leva palestra, tanto para fornecedores como para consumidores. Nós temos uma palestra voltada para o orçamento doméstico, em que nós nos debruçamos aí com essas pessoas para falar sobre, olha, adquirir um carro. Não é só a prestação dele, não. Tem o combustível, tem as tarifas, tem o IPVA. Então, abrir os olhos, educar mesmo, porque a publicidade está na outra ponta só atraindo esses consumidores. Então, o nosso papel é abrir os olhos. E como os telespectadores podem nos contatar? No site, que é o www.procon.sp.gov.br. Estão os núcleos regionais, o nosso telefone, o nosso e-mail. E também aqui em Batatais, no Procon Municipal, que é parceiro nosso, é possível receber aí informações para encaminhar o pedido, seja um CRAS aqui do município, seja uma escola particular, privada, podemos levar as informações em forma de palestras para que as pessoas tenham aí as informações válidas para as escolhas conscientes. Perfeito. Michael, eu quero agradecer a participação sempre aqui, a parceria com o programa, deixar o espaço sempre disponível aí para divulgar, para falar a respeito das ações do Procon e esperar realmente que a gente tenha cada vez mais um consumidor consciente dos seus direitos, né? E graças também muito desse trabalho que vocês realizam aqui localmente. Sim, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Hoje eu vi um pouco como telespectador também, porque a Solange tem 22 anos já de atuar na fundação, tem todo um know-how para falar de direito do consumidor. Eu fico feliz ela estar aqui ao meu lado hoje e podendo orientar aí toda a cidade e mostrar esse trabalho que é magnificamente feito por ela também. Eu agradeço o espaço e certamente nós teremos outra oportunidade para estar aqui falando mais do Procon, das nossas atividades. Solange, quero agradecer imensamente, né? O programa está sempre à disposição para fazer essa ponte junto à comunidade, a divulgar esse trabalho, sempre esperando isso, né? Esse entendimento dos direitos do consumidor, né? E que ele possa acionar minimamente o Procon, né? Que já existe essa ação preventiva aí do trabalho. Nós agradecemos a presença. Obrigada
Nós é que agradecemos. Eu agradeço em nome da Fundação Procon São Paulo, agradeço em nome de todos os colaboradores, todos os municípios, agradeço a parceria hoje aqui do Michael em Batatais, que é muito gratificante, um trabalho muito digno, muito bem feito. E eu gostaria de deixar à disposição, sim, gostaríamos de voltar, já estou me convidando para outros programas, e é importante levar informação para os consumidores, é muito importante. Esse é um espaço muito valioso, Luciano. Nós temos só que agradecer a você por ter nos dado essa oportunidade de levar informação. Muito obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. 18h30 temos Cidade na TV. Ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.